Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa atividade é de matemática, do material Trilhas 2, é a atividade 5, aprendendo com os números. Então, nessa atividade, vamos observar como os números estão presentes no nosso dia a dia, fazer contagem e aprender sobre os números pares e ímpares. Então, para isso, tem uma atividade do material Trilhas que ele fala sobre os números pares e ímpares. Então, antes de começar a fazer a atividade do material Trilhas, eu sugiro, eu dou uma sugestão para vocês assistirem primeiro o vídeo do YouTube, que é este daqui, é uma videoaula do canal A Cris Te Ajuda, e o nome do vídeo é Videoaula Números Pares e Números Ímpares. Então, é uma professora de um jeito bem legal, bem dinâmico, divertido. Ela vai ensinar, vai mostrar para vocês o que são números pares e o que são números ímpares. Então, é um vídeo curtinho, de 3 minutinhos. Quem estiver no Google Sala de Aula, assiste por aqui. Quem não está, pode ir lá no canal A Cris Te Ajuda, procurar este vídeo e assistir pelo canal. Lembrando que eu vou deixar o link deste vídeo na descrição da aula, que aí fica mais fácil de vocês encontrarem, ok? Então, aí depois de assistir, aí vocês podem ir para a atividade do material Trilhas 2, tá? Que é a página 114 a 117. Então, lá na página 114, atividade 5, aprendendo com os números, começa assim. Trilha de conhecimentos. Os números estão presentes em várias situações do nosso dia. Então, em vários momentos do nosso dia, desde o número da nossa casa, o número do telefone, os ingredientes, a quantidade de ingredientes que é usado para fazer numa receita. Então, o número, ele está presente em tudo na nossa vida. Então, aqui é dado um exemplo de uma parlenda. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, com molho inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Então, aqui é uma parlenda, que mistura palavras e números. Na página 115, vamos praticar. 1. Marisa precisa organizar as cartas numeradas. Então, a Marisa, ela tem todas essas cartas com todos esses números. Você consegue ler todos os números? Você pode parar o vídeo, tentar ler quais são esses números e depois, na sequência, ouvir a minha leitura. Então, essas são as cartas que a Marisa tem. 145, 16, 27, 214, 93 e 150. A. Registre os números das cartas em ordem crescente. O que é a ordem crescente? É do menor número para o maior número. Então, você vai começar aqui escrevendo o menor número, você vai procurar qual é dessas cartas aqui, qual é o menor número. Então, vai ser o primeiro. Aí, depois você vai colocar o maior logo depois, até chegar no maior número que tiver aqui. Você vai aumentando. Então, a ordem crescente é do menor para o maior. Letra B. Ajude Marisa a escrever apenas os números ímpares. Agora que você já assistiu, você já viu lá o vídeo da professora falando sobre os números pares e números ímpares,
você vai procurar nessas cartinhas aqui quais são os números ímpares. E vai anotar aqui, um em cada retângulo. Letra C. Agora, organize os números pares em ordem decrescente. O que quer dizer ordem decrescente? É o contrário da crescente. A ordem decrescente é do maior para o menor. Então, aqui vai começar do número maior e vai terminar no menor. Por que tem só 3 retângulos aqui? Porque você vai pegar somente os números pares. Então, você vai olhar as cartinhas dela aqui e vai ver quais são os números pares. Vai pegar eles e vai escrever em ordem decrescente, do maior para o menor, ok? Número 2. Descubra e faça um X na resposta. Então, aqui tem a dica e você vai fazer um X naquele que você acha que é a resposta. Então, letra A. Estou pensando no maior desses números. Então, aqui você vai procurar o maior número. E aí você vai fazer um X em cima dele, porque a dica é: estou pensando no maior desses números. Letra B. Estou pensando no menor desses números. Então, você vai olhar aqui e vai procurar o menor número e vai fazer um X em cima. Página 116. Número 3. Ajude Fabiano a completar o quadro numérico com os números que estão faltando. Então, aqui tem um quadro numérico que está com os numerais do número 1 ao 100 e você vai completar os números que estão faltando nesses quadradinhos aqui, ok? E aí você vai responder. Letra A. O que os números da última coluna têm em comum? Então, lembrando, o que são colunas? São essas linhas de cima para baixo, vendo? Isso é uma coluna. Observe o meu mouse amarelo, com a bolinha amarela. Eu vou passar em cima de uma coluna, ó. Aqui é uma coluna, aqui é outra e assim por diante. Qual é a coluna que está pedindo para você observar? A última coluna. Qual que é a última coluna? Se aqui é a primeira, aonde está a última? Está aqui. Então, você vai observar e vai dizer o que os números dessa última coluna têm em comum. O que quer dizer quando eu pergunto o que tem em comum? Quer dizer que eu estou querendo saber o que eles têm de igual, o que eles têm de parecido, ok? Letra B. E os da linha azul? O que tem em comum? Então, você vai procurar a linha azul, que é a coluna azul, né? Esta aqui, e vai procurar também o que eles têm em comum, o que eles têm de parecido. Letra C. Partindo do número que está pintado, registre no quadro os números de 2 em 2. Lembra que as aulas anteriores nós contamos de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5? Então, você vai procurar, a partir deste número aqui que está pintado, que número que é? 52. E vai anotar somente os números contando de 2 em 2. Então, você vai anotar aqui embaixo quais são os números contando de 2 em 2 que aparece até chegar aqui no último número, ok? Letra D. Complete a sequência com os números que estão faltando. Então, você vai observar a sequência, vai ver
que está acontecendo nessa sequência e vai completar com os números que estão faltando, ok? Letra E. Fabiano escreveu alguns números para seus colegas. Então, este daqui são os números que ele escreveu para os amigos. Agora vem a pergunta. O que você percebe nessa sequência? Então, nessa sequência que foi escrito para os colegas, o que você percebe? O que está acontecendo aqui nessa sequência? Então, você vai anotar aqui embaixo. O que você percebeu que foi acontecendo nesta sequência? Número 4. Caminhando pelas ruas do bairro, Murilo notou que algumas casas não tinham número. Então, ao caminhar pelas ruas, ele notou que algumas casas não estavam com número. Leia as dicas e descubra qual o número de cada casa. Então, aqui, cada casa tem as dicas e aqui ao lado você vai colocar o número. Então, desta casa aqui, a primeira dica é maior que 38. É menor que 42. Começa com 3. Então, você vai tentar descobrir qual é o número que é maior que 38, é menor que 42 e começa com 3. Desta casa aqui, é formado por 2 algarismos iguais. Está entre 30 e 40. E aí eu dou uma parada aqui e pergunto para vocês se vocês sabem o que significa esta palavra. Vou aproximar um pouquinho mais. Vocês sabem o que significa esta palavra que eu grifei? O que significa algarismo? Vocês sabem? Algarismo, eu fui lá pesquisar lá no Google e achei a seguinte resposta. O que é algarismo? O algarismo é o símbolo que usamos para expressar os números. Os algarismos mais comuns no nosso dia a dia são os indo-arábicos, que são esses que nós escrevemos, né? Escrevemos os números. Então, o algarismo é o símbolo, que é esse daqui. Então, quais são? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, podemos representar qualquer numeral utilizando estes algarismos, apenas posicionando-os do modo que queremos. Por exemplo, juntando os algarismos 1 e 4, temos o numeral 14. Então, dependendo da posição que cada algarismo estiver, ele vai ter um valor. Tá? Então, quando fala escrever algarismos, lembra que são estes números aqui, são esses daqui. Tá? Então, voltando lá na atividade. Quando ele fala, é formado por 2 algarismos iguais. Então, tem que ser o quê? 2 números iguais. E está entre 30 e 40. Então, você vai escrever aqui. Para esta casa, a dica está entre 50 e 60. E termina com 8. E aí você vai escrever aqui. E aqui nesta última casa, a dica é maior que 70, é menor que 90. Está entre os 78 e 83. E termina com 1. Então, essas são as dicas para esta casa. E aí você vai escrever aqui. E aí é somente até aqui. Tá? Então, essa foi a nossa lição de matemática. Qualquer dúvida me escreva, mande sua mensagem, que assim que possível entre em contato para responder.
Se gostou da aula, clica em gostei, escreva aí seus comentários. Se não está inscrito no canal, se inscreva para receber mais aulas, ok? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.